O Papai Noel Cruzeirense chegou mais cedo, já trazendo o novo comandante para 2026. O treinador para 2026 chegou, desembarcou no aeroporto da Pampulha. Já quero ouvir o Ale Oliveira, o Fabrício Guerreiro também, João Vitor Xavier, para falar dessa chegada do Tite, pontos positivos, o que tem de pró, de contra, uma parte significativa da torcida do Cruzeiro torcendo o nariz. Enfim, vamos debater tudo isso já, mas primeiro, claro, a informação do repórter Emerson Pansieri. O homem tá na área, Pansi, boa tarde. Boa tarde para você também, Thiago, um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, nosso Alê também aqui. O Cruzeiro já está recebendo o Tite para esse acerto, né? Tudo ajeitado, né? Tudo ali colocado no papel, tudo ali colocado no contrato assinado, aí ele vai ser anunciado de forma oficial como novo treinador do Cruzeiro para a temporada 2026. Ele chegou hoje de manhã no aeroporto da Pampulha, ali com o Gilmar Veloz, que é o empresário, quem cuida da carreira do Tite, e tendo também ali a presença do Joaquim Pinto, né, que é o diretor de futebol do Cruzeiro. Vão agora sentar com Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, vai conhecer também a estrutura da Toca da Raposa, tudo isso, né, para vamos colocar assim, esse ponto, esse avançar da história e ele ser anunciado como treinador do Cruzeiro. 64 anos, o Tite, a última participação no futebol brasileiro foi no Flamengo, lá saiu em setembro do ano passado, fez uma espécie, né, Thiago, de período sabático, vamos colocar assim, deu uma desligada aí do futebol, cuidou da saúde, cuidou também da cabeça e agora retornando ao futebol para aceitar esse projeto do Cruzeiro. Vamos lembrar aqui que na sexta-feira, não me esqueço, estava na turma do bate-bola com o João Vitor, com o Cirilo, e ali colocamos o tema treinador. É um nome que já foi levado ao Cruzeiro desde semana passada. Por quê? Porque o Leonardo Jardim já vivia essa possibilidade de deixar o Cruzeiro, né? Então já era uma coisa que vinha sendo conversada, já vinha sendo debatida internamente, né? O que gostaria de receber o Tite, o que gostaria de ter nas mãos de elenco, o projeto do Cruzeiro, né? Tudo isso foi levado ao Cruzeiro e aí começou a conversa entre as partes. Outros nomes também foram levados ao Cruzeiro, mas aí o do Tite foi o que mais agradou, Thiagão. O Ale Oliveira, Fabrício Guerreiro tá chegando aqui também aos estúdios para participar com a gente, João Vitor Xavier. O que eu tenho sentido, e aí eu tô vendo aqui muita gente no chat do YouTube, amigos, né, hoje com a rede social, muitos pela manhã, não, Thiago, fala com o Pedrinho, Tite não. Gente, eu externo aqui uma análise rápida. Se você partir do conceito treinador brasileiro, tá? Tem algum nome melhor que o Tite no mercado? Eu não vejo. Honestamente, não vejo. Segundo ponto, você vai buscar um treinador estrangeiro? O Cruzeiro, e aí é um sentimento, não é uma informação, trouxe um treinador que deu super certo. E dentro dos seus direitos, daquilo que ele pensa pra vida, ele deixou um projeto, cara. Você vai correr o risco de novo de trazer um treinador estrangeiro para chegar aqui, ficar 6, 7 meses, um ano, daí a pouco, não adaptei, e larga tudo pelo caminho de novo. Me parece, olha, Oliveira, a escolha do Tite, vou usar um termo do futebol mesmo, a chamada bola de segurança. Você tem um cara campeoníssimo, você tem um cara com uma trajetória vitoriosa no futebol, não é qualquer um, gente, que comanda a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo comandando a seleção do Brasil. Já foi campeão de Libertadores, campeão do mundo. Então, o Ale Oliveira, me parece uma escolha segura. Uma escolha de quem já conhece o grupo, de quem tá aqui no Brasil, quem já conhece a cultura do futebol, a você apostar novamente no estrangeiro, que até chegar aqui, se adaptar, entender o sistema de jogo, vai levar tempo. E lembro mais uma vez, o calendário de 2026 é diferente. O Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro, gente. Final de janeiro já tem Brasileirão. Você traz um estrangeiro até o cara adaptar, até o cara entender.
pode tudo por água abaixo. Então acho que é uma bola de segurança essa escolha do Tite, Ale. Eu tô com você nessa daí. O Léo Jardim não foi uma aposta, né? O Léo Jardim foi o treinador estrangeiro mais renomado que chegou pro nosso futebol. Muita gente pensa que, não, mas o Jorge Jesus, mas o Abel, ele construiu a sua carreira vitoriosa aqui no Brasil. Então, quando ele chega, inclusive ele era a quinta opção do Palmeiras, né? O Jorge Jesus também foi muito feliz no Flamengo, mas se você for projetar o que é pro futebol do mundo, o Léo Jardim e o Jorge Jesus, o Léo Jardim é maior. Tanto que ele já tinha sido namorado por várias equipes do futebol brasileiro e acabou aceitando o projeto do Cruzeiro. Então, o Léo Jardim não era uma aposta. É claro que o treinador pode dar certo, pode dar errado, depende de vários fatores, mas ele não era uma aposta, né? E o Tite também não. O Tite também pode não dar certo, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. No Flamengo, inclusive, ele não deu certo. Agora, que ele tem muito conhecimento, que ele tem uma carreira consolidada, que é um cara muito experiente, muito capaz, né, muito competente, não tenho dúvida. Você falou da seleção, muita gente fica... Porque na seleção brasileira, a Copa do Mundo é o que importa, né? E o Brasil acabou caindo em duas situações em que ele foi melhor que o adversário. Agora, o aproveitamento do Tite na seleção, como um todo, é de mais de 80%. Mais de 80%. As eliminatórias, pra gente, começou a parecer muito fácil, né? Depois a gente viu que não era bem assim. Mas eu acredito muito na competência, no trabalho do Tite. Você falou de treinadores brasileiros aí disponíveis. Talvez o único que pudesse rivalizar de alguma maneira, mas eu ainda mesmo assim prefiro o Tite, é o Renato Gaúcho, que tá aí na praça. Mas eu prefiro o Tite. E acredito sim que ele possa fazer um grande trabalho. Ô Carlão, Leopoldino, nem bicudo, tá todo mundo na escuta do Rádio Esportes, com a Amandinha lá em Vespasiano, esperando mais informações do Cruzeiro, opinião também. Aliás, João Vitor Xavier, tô ansioso pra te ouvir sobre essa chegada do Tite. O que você pensa do novo comandante do Cruzeiro, com toda a sua bagagem, com toda a sua trajetória, mas que na torcida tá dividindo opiniões aí, João Vitor, um abraço. Thiago, nenhum técnico tem selo de garantia e carimbo que vai dar certo. O Cruzeiro contratou ao longo da sua história grandes técnicos que chegaram e não funcionaram por aqui, e outros que chegaram sem nenhuma badalação, sem nenhuma expectativa, às vezes até contra a vontade da torcida, e que deram muito certo. Quer um exemplo? Marcelo Oliveira foi o técnico bicampeão do Brasil pelo Cruzeiro e que chegou aqui contra a vontade do torcedor, porque ele tinha sido ídolo do Atlético. Então o torcedor do Cruzeiro não queria o Marcelo. E o Marcelo deu muito certo, foi um grande técnico, fez um grande trabalho, está na história do Cruzeiro, o único técnico bicampeão do Brasil pelo Cruzeiro. Então, não existe uma garantia de que um profissional vai dar certo. Mas acho que tem uma coisa que precisa ser muito valorizada. Quando o clube pensa grande. O Cruzeiro não está indo buscar um técnico qualquer. O Cruzeiro está indo buscar o técnico que comandou o Brasil nas 2 últimas Copas do Mundo. Ponto. É esse o movimento de mercado que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro está indo contratar o técnico que comandou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. O cara pode gostar do Tite, pode não gostar do Tite, mas não tem jeito de não respeitar a trajetória de quem disputou as últimas 2 Copas do Mundo pelo Brasil, e aliás fazendo um grande trabalho em eliminatórias, de quem é o último técnico campeão do mundo de clubes pelo futebol brasileiro. Muita gente não lembra, Thiago, mas a última vez que o Brasil ganhou um Mundial de Clubes foi com o Tite dirigindo o Corinthians naquele título do gol do Paulo Guerreiro. Então, eu respeito muito quando o clube faz um movimento que tem coerência. E eu acho que o movimento do Cruzeiro, nesse momento, tem coerência. Se vai dar certo, se vai dar errado, eu não tenho bola de cristal aqui. Eu não sou o Rodrigo Tudor, né? Eu não adivinho o futuro. Eu tenho análise esportiva. E na análise esportiva eu respeito muito o movimento feito pela diretoria do Cruzeiro, que está indo buscar um técnico grande, um técnico parrudo, um técnico que comandou o Brasil em 2 Copas do Mundo e que é o último técnico do futebol brasileiro a ser campeão do mundo. Ponto. É essa análise que eu tenho sobre o Tite. Torço muito para que dê certo. É um cara vencedor, é um cara da prateleira de cima do futebol. E eu respeito muito o movimento que a diretoria do Cruzeiro está fazendo em torno de um nome grande, de um técnico grande,
de um técnico da prateleira de cima do futebol brasileiro. Thiago, deixa eu dar um recado aqui da GWM. Chegou a hora de você conquistar o seu GWM. As melhores taxas, as melhores condições, taxa zero, 36 vezes de taxa zero, valorização do seu usado na troca. É isso mesmo, taxa zero e seu seminovo valendo mais. Tecnologia, desempenho, inovação, eu já tenho o meu e vale a pena, hein? GWM, Raja Pampulha e Contagem, consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, volta já também pra gente falar um pouquinho dessa temporada do Cruzeiro. Vamos ouvir o Fabrício Guerreiro. Fabrício, pra falar mais sobre essa chegada do Tite. Você trabalhou com ele no Corinthians, né? Foi comandado pelo Tite nessa trajetória da sua carreira, também do Tite, agora com o homem aqui em Belo Horizonte. Vai ser oficializado em instantes. Fabrício, qual a sua posição, sua análise? Vai ser bom pro Cruzeiro ter o Tite como treinador? Fala aí, amigo. Fala, Tiagão, boa tarde a todos que estão nos acompanhando na Itatiaia. Tiagão, eu acho um excelente nome no mercado hoje, o Tite, por toda a história que construiu no Brasil, por bagagem de seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, apesar de mas não ganhou, mas ali foram erros individuais de atletas dentro de campo, ele estava totalmente detalhes de Copa do Mundo, mas assim, o time muito bem treinado pelo Tite, sabe, conhece muito bem as competições que são disputadas aqui no Brasil, inclusive foi campeão de todas, Copa do Brasil, Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, campeão mundial, entende muito como é que é jogar aqui no Brasil, tem características únicas de jogo, assim, mas se parecem muito com o Jardim, né? Antes o Cruzeiro, talvez um tempo atrás eu não se encaixaria aqui no Cruzeiro, que aqui a gente estava acostumado com essa coisa de jogar, escola Cruzeiro, né? Pra cima o tempo todo, posse de bola, coisa que o Jardim conseguiu mudar isso, né, conseguiu fazer um time mais competitivo e muitas vezes da bola, muitas vezes não tendo a posse de bola, sendo um time mais vertical. O Tite é mais ou menos isso. Você nunca vai ver um time do Tite precisando da vitória, mas se desorganizando, se expondo a todo momento. Dificilmente ele ataca sem estar precavido, sem estar bem organizado. Ele não abre mão dessa organização defensiva o tempo todo, tanto na defesa quanto no ataque. É um time que arma o time de trás para frente, por isso forma excelente time competitivo. Trabalhei com ele no Corinthians, tem uma maneira única de gerenciar vestiário muito boa, gosta de mexer nesses bastidores do clube, trazer todo mundo, trazer essa coisa, engajar os funcionários. É muito bacana o que ele faz. Eu trabalhei com ele em 2004, 2005 no Corinthians, né? E pude viver tudo esses bastidores aí, viver com ele. É uma pessoa que é muito humana nesse aspecto, sabe? Tratar todo mundo, trazer todo mundo em prol dessas conquistas do clube, fazer com que todas façam parte dessa engrenagem, né? É muito bacana. Eu acho um excelente nome aí pro Cruzeiro. Boa, Fabrício Guerreiro aqui no Rádio Esportes, confiante também na chegada do Tite para comandar o Cruzeiro. 12:21, o Emerson Pansieri. Agora o Tite já em Belo Horizonte. Programação de temporada. Quando é que o Cruzeiro vai se apresentar para iniciar 2026? Primeiro compromisso dele, né? Ali dia 9, 10 de janeiro já tem Campeonato Mineiro. Na sequência, segunda quinzena de janeiro já tem Campeonato Brasileiro. O que se apresenta para o Tite na sequência do início, né, de temporada em 2026, Pansieri? Olha só, Thiago, vamos colocar essa exatidão da data agora vai mudar, né? Porque tem aí um plano da comissão técnica agora que chega, que vai sentar com a direção de futebol, né? Vai sentar com o Joaquim Pinto, vai sentar com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, para dar uma ajeitada, né? Então, uma coisa é certa. Alguns garotos do Sub-20 vão jogar o Mineiro, vão iniciar a trajetória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Bruno Alves, o Batistella, Juan Gabriel, o Marcelo goleiro, William, essa turma toda vai participar. O Nicolas lateral, essa turma toda vai participar desse início do Campeonato Mineiro, né? Tô pensando que até tem mais outros atletas, o Kenji, essa turma toda vai participar do time principal, do time, vamos colocar assim, profissional no Campeonato Mineiro.
Essa é a ideia. Agora, com o Tite chegando, ele vai ter uma forma de trabalho, vai pensar. Uma coisa é certa: a pré-temporada é na Toca da Raposa, né? Uma pré-temporada, não vai ter viagem. O Cruzeiro recebeu o convite, né, novamente para viajar para os Estados Unidos, para viajar até para a Argentina, para fazer a pré-temporada. Mas o Cruzeiro não vai fazer isso. O Cruzeiro vai ficar realmente em Belo Horizonte, vai ficar na capital mineira, vai utilizar a Toca da Raposa para fazer essa pré-temporada. Agora fica muito interessante uma situação, Thiago, que é um caso que nós já trouxemos aqui, ainda com o Leonardo Jardim, treinador, que é o Fagner. O Fagner é um homem de confiança do Tite, né? E o Fagner, ele tem aí uma situação para ser resolvida com o Corinthians. O quê? Rescindir com o Corinthians para permanecer no Cruzeiro. Tá feliz aqui, o filho dele tá feliz. Então eu acho que com a chegada do Tite, isso ainda pode ser facilitado pela boa relação que tem, né, o treinador com o jogador. É um jogador de experiência que o Cruzeiro já havia desde lá de trás com vamos colocar, um argumento importante para a permanência dele na próxima temporada, pensando em Copa Libertadores da América. Jogadores vão deixar o Cruzeiro, né? Bolassi não deve ter contrato renovado, Eduardo também de saída. São atletas que têm o vínculo se encerrando no fim da temporada. Eu até trazia isso na jornada esportiva do último domingo. São atletas que para a próxima temporada não vão permanecer no Cruzeiro. Thiago. Olha, Oliveira, o Pansiero levantou a bola do Fagner aqui, que trabalhou com o Tite, né? Campeoníssimo com o Tite. O Cássio, nem se fala, campeão do mundo, campeão de Libertadores com o Tite. Fabrício Bruno trabalhou com o Tite no Flamengo. O Vidalba é novidade pra ele. Kaique é novidade, garoto da base. O Tite trabalha bem com garotada? Não é o ponto forte dele não, né? Muita gente se lembra do não aproveitamento do Marquinhos, zagueiro, né? Quando tava subindo da base do Corinthians para a equipe principal. E o Tite naquela oportunidade acabou que não aproveitou muito o hoje jogador titular absoluto da seleção brasileira, uma referência lá no Paris Saint-Germain, que vai jogar a final do Mundial contra o Flamengo amanhã. Não é a principal característica dele, mas ele gosta de bom jogador, né? Gosta de bom jogador. O Lucas Silva e o Romero estão na espinha dorsal do Cruzeiro, imagino que também do Tite, porque ele adora o meio-campo forte. Sim. Sabe quem eu acho que vai ganhar moral com o Tite? Quem? Matheus Henrique. Eu não sei se o Tite chegou a convocá-lo para a seleção, se quando o Mateuzinho foi era ele o treinador, mas é o jogador, aquele polivalente meio-campo que o Tite gosta, que se precisar marcar, aliás, ele fez muito bem esse papel contra o Corinthians, né? Marca muito bem, se precisar avançar, avança bem também. Não sei se ele tem relação. Depois você pergunta para o Mateuzinho. O Mateuzinho, ele foi campeão olímpico. E o Tite era da seleção principal, né? Era o Rogério Micalho. Isso, mas ele dava os pitacos dele ali, né? Isso. O Mateuzinho, eu acho que ele vai ter moral com qualquer treinador, né? Se conseguir ficar longe das lesões, e tomara que isso aconteça. Mas o Mateuzinho foi chamado, sim, pelo Tite, pela seleção principal, né? Sim. Eu lembro até que teve um trote que viralizou dele, falando do guardanapo, é isso aí. É verdade. E então, o Mateuzinho é muito bom jogador, o Tite já conhece alguns desses casos, né? Então, acho que tem essa vantagem, tem alguns, inclusive, que ele chegou a convocar para a seleção. Então, acho que tem um conhecimento geral do grupo e, evidentemente, ele vai se enquadrar a filosofia de procurar jovens jogadores nessa base forte que tem o Cruzeiro. Dito isso, quem certamente não fica com o Tite é o Gabigol. Eu até acho, viu, Pansieri, que no futebol já vi de tudo. Às vezes o Pedro Lourenço senta com o Gabriel e o Tite lá e, olha, vamos fazer umas pazes, vamos tentar pelo menos, porque o Gabriel, para sair agora no Cruzeiro, ele tem contrato até 2028. Caraca. 3 anos de contrato ainda pela frente. Se você fizer a conta de, vamos pôr 2,5 por mês de remuneração, sim, você vai ter aí quase 30 milhões por ano para fazer a rescisão. Então o Gabigol hoje, ele tem ainda a receber 90 milhões de reais do Cruzeiro. Não é fácil mandar embora. Não é fácil arrumar um clube para ele, porque o Gabigol, obviamente, fala, não, para sair eu tenho que ganhar algo parecido. O Santos, que já manifestou interesse, tem condição de pagar? Não. 2 milhas que seja? Não. É uma situação que... Eu vou te falar que por incrível que pareça, né? O Gabigol tá com a faca e o queijo na mão para negociar a saída dele, inclusive de graça, inclusive não descarta a possibilidade, depois você anota aí, depois você me cobra,
do Cruzeiro tem que pagar uma parte do salário. Aliás, quem duvidou de você lá em outubro, quando você cravou a saída dele, né? Tá queimando língua. Ô, Ale, talvez o Cruzeiro vá ter que fazer o que fez com o Dudu. Por exemplo. Né? Porque o Gabigol ele pode chegar pro Cruzeiro e falar assim, olha, você quer que eu fique aí? Vamos fazer o seguinte, o prejuízo era de 30 milhões. Isso. Vamos fechar em 15, você paga metade, eu vou arrumar outra metade em outro lugar. Porque eu acho pouco provável que o Gabigol aceite ganhar menos do que ele ganha no Cruzeiro. Eu acho muito improvável alguém pagar no futebol brasileiro o que o Cruzeiro paga pro Gabigol, correto? Então, ele pode chegar pro Cruzeiro e falar assim, que eu também não duvido. Pode me deixar aí, você não vai me usar? Pode me deixar aí. Me deixa aí, eu ganho aí meus 2 milhões e pouco aí por mês. Vocês vão engolindo esse prejuízo aí e eu fico aí à sua disposição. Vou correr na Pampulha, vou treinar aqui, vou treinar ali. Não vai doer, pra mim não vai doer. Ele pode blefar assim, né? Ou ele pode falar, ó, você quer diminuir seu prejuízo? Porque eu já não vou jogar. Com o Tite ele não vai jogar, pode esquecer. Quer diminuir seu prejuízo? Eu vou para um outro clube lá e você paga uma parte do salário. Eu não duvido que isso aconteça. Aliás, para confirmar a informação que trouxemos, nosso Alexandre Simões. Nossa enciclopédia, né, Ale? Ele é maravilhoso. É um pouquinho idoso, né? Não fale isso. Qual é o nome dele? Como é que chama isso, Simões? Velhofobia. Não é velhofobia. Etarismo. Pra quem não sabe, vou revelar os bastidores. Alexandre Simões acionou o compliance pelo etarismo do outro xará. Não, fui eu não. Mateuzinho tem um jogo na seleção principal, foi com o Tite, segundo Alexandre Simões, no dia 10 de outubro de 2019, empate por 1-1, Mateuzinho sim, convocado pelo Tite, anota e me cobra, Mateuzinho vai voar com o Tite. Quero ouvir o João Vitor Xavier pra gente fazer um balanço, né? Fiz aqui o grupo de quem fica, de quem sai, o ano do Cruzeiro, como é que o João Vitor Xavier enxerga isso? Tá chegando também pra roda o João Vitor, mas dizer a você que a BM Peças é líder em peças para motor, suspensão, freio, veículos nacionais importados. Fica ali em Contagem, na General Davi Sarnoff 3770, entregando em todo o Brasil. abmpeças.com ou no WhatsApp 2191 8181. João Vitor Xavier. E esse 2025 do Cruzeiro, hein, João? Ô, Thiago, torcedor de futebol precisa entender que futebol não se ganha a curto prazo, exceto por uma excepcionalidade. Futebol é maratona, futebol não são 100 metros rasos. Os clubes que dão certo são os clubes que têm planejamento de longo prazo. O Flamengo estava quebrado, falido, moído, fez um trabalho competente. Mesmo com todas as críticas que eventualmente se façam, uma postura ou outra do Flamengo, o Flamengo fez um trabalho sério, competente, começou lá com o Bandeira de Melo, passou pelo Landim e segue nesse momento com pés no chão, com planejamento, com reforma fiscal do clube, com gestão. E hoje o Flamengo colhe aquilo que plantou há mais de 10 anos atrás. O Palmeiras com a Leila, a mesma coisa. Eu tive lá no Palmeiras, o Palmeiras é uma empresa, né? Você chega no Palmeiras, tudo funciona bem, as pessoas num ambiente organizado, planejado, profissional. E eu tô vendo isso no Cruzeiro. Eu estive no Cruzeiro recentemente para entrevista com o Jardim. Poxa, o que está sendo feito no Cruzeiro é brilhante. Temos de estrutura, de organização, de enxugamento da máquina. Cruzeiro era um cabidaço de empregos no passado. Pô, cheguei lá, um clube enxuto, estruturado, todo reformado, CT bonito, áreas novas sendo feitas. É isso que funciona a longo prazo, gente. Eu não tenho dúvidas. Olha, escuta aqui o que eu estou dizendo hoje. Hoje é dia 16 de dezembro. Uma terça-feira, 16 de dezembro. Escrevam o que eu estou dizendo. Dentro de 3, 4, 5 anos, no máximo, Cruzeiro vai ganhar grandes títulos. Pode ganhar ano que vem já. Pode ganhar daqui a 2 anos. Mas eu não tenho dúvida que num trabalho de 3, 4, 5 anos vai ganhar muita coisa, porque o trabalho é sério, o trabalho está sendo bem feito, está tendo investimento, está tendo planejamento. Então, quando isso acontece, é inevitável, você vai ganhar. Quem está sempre chegando, uma hora ganha. O Cruzeiro está chegando. Chegou ano passado numa final de Sul-Americana, brigou pelo título brasileiro esse ano, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Daqui a pouco a bola, ao invés de bater na trave e sair, bate na trave e entra. Vai ser campeão de coisa importante, porque o trabalho está sendo sério, está sendo bem feito. O trabalho de base, de estrutura, de contratar jogador novo, de organizar CT, departamento médico, fisiologia, departamento físico, administração. Acabou o cabidaço de emprego que tinha no Cruzeiro, Thiago.
Então, é assim que as coisas funcionam. E o torcedor tem que parar de querer solução de curto prazo. Estou falando isso para o Cruzeiro e estou falando isso para o Atlético, que também tem um trabalho sério, bem feito, honesto, e que já colheu frutos a curto prazo e que vai colher frutos a longo prazo. As empresas que fazem análise de clubes apontam o Atlético hoje, Thiago, como o 4º clube mais valioso do Brasil. O Atlético chegou a 3 finais, perdeu as 3 finais, mas está no caminho certo também. Eu não tenho dúvidas de que o Atlético vai brigar por títulos importantes ano após ano. E como eu disse para o Cruzeiro, quando o trabalho é bem feito, é sério, é honesto, é de longo prazo, a bola ao invés de bater na trave e sair, ela vai bater na trave e entrar uma hora. Porque é assim que funciona. Passamos anos, Thiago, criticando oportunismo no futebol. Dirigente que gastava mais do que devia, que não tinha responsabilidade. E hoje, quando a gente tem futebol profissional, a gente tem que ter paciência de entender que não vai ganhar todo dia, toda hora, todo ano, mas que, quando você está brigando na prateleira de cima, inevitavelmente, em algum momento, você vai ser campeão. Então, o torcedor mineiro precisa ter, primeiro, reconhecimento do que 2 abnegados estão fazendo. Pedro Lourenço pelo lado do Cruzeiro e o Rubens Menin pelo lado do Atlético. São homens vencedores, sérios, dedicados, que não precisam de Atlético e Cruzeiro para nada, para nada. Cruzeiro e Atlético é que precisam deles e que estariam numa situação muito pior do que estão se não fosse o que ambos estão fazendo pelos seus clubes. Então é preciso ter paciência, respeito e pensamento de longo prazo no futebol mineiro. Para mim, Thiago, o ano do Atlético do Cruzeiro não foi um ano excepcional, mas foi um bom ano. Um ano digno, à altura de clubes grandes como Atlético e Cruzeiro são. Boa, João Vitor Xavier, e a sua análise também aqui no Rádio Esportes. Para fechar o noticiário do Cruzeiro, o Tite pode ser anunciado a qualquer momento. Vamos trazer a imagem. Já temos a primeira imagem do Tite em Belo Horizonte. Você não tá no YouTube? Cola comigo, vem pra cá, ó. No Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Tite, chegando nesse momento. Ali, ó, tá desembarcando ali, é o aeroporto da Pampulha, né? Isso. Os jatos. Só jatinho que desce na Pampulha. Tá precisando reativar esse aeroporto da Pampulha. É bem mais... A mão de obra pra chegar em Confins é uma luta. Mas tá lá, ó. Olha aí, o Tite já veio de azul, hein, Tite? Ah, malandro. É azul ou é branco? Aí vou falar que é azul. Tá de azul, Tite, chegando ali nas imagens pra você da Itatiaia no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. O anúncio deve acontecer ainda hoje, Panci. Exatamente, vamos ficar aqui no aguardo. Detalhes, né? Detalhes separam o Tite do Cruzeiro, mas aí ele não viria à toa para Belo Horizonte, Thiago, para acertar realmente esse contrato ser anunciado de forma oficial. Vamos ver o tempo de contrato, né? Quanto vai ser 1 ano, 2 anos, mas o Tite chegando ao Cruzeiro, Thiagão. O Cruzeiro tem o seu novo comandante. Vamos